Em 9 de outubro de 2024, o bioquímico David Baker, o químico John Jumper e o cientista da computação Demis Hassabis foram laureados com o Prêmio Nobel de Química daquele ano. Mas afinal, qual era o problema que eles buscavam resolver? O desafio era a modelagem da estrutura tridimensional das proteínas. Dado a descrição de uma proteína em seus blocos fundamentais, os aminoácidos, qual é o formato que essa cadeia vai assumir? Aminoácidos são pequenas moléculas ligadas por ligações peptídicas que formam proteínas. Embora existam mais de 500 aminoácidos na natureza, apenas 20 são codificados regularmente pelo nosso material genético, e a partir desses 20 conseguimos formar todas as proteínas dos seres vivos. As proteínas são responsáveis pelos comportamentos complexos dos organismos. Cada uma possui propriedades e formatos específicos. E a forma determina a função. Essas estruturas variam desde elementos secundários, como alfa-hélix e beta-sheets, até dobramentos terciários complexos, guiados por interações físico-químicas. Através da leitura do código genético e dos códons de 3 bases nitrogenadas, podemos prever individualmente a produção dos aminoácidos. Mas prever como eles se dobram continua sendo um dos grandes desafios da biologia molecular. Resolver isso ajuda no desenvolvimento de novos fármacos, no entendimento de doenças, na engenharia de enzimas industriais e no design de biosensores. Mas determinar estruturas experimentalmente é caro e demorado. Por isso, métodos computacionais como alinhamentos de sequências e redes neurais se tornaram alternativas promissoras. É nesse contexto que surge o AlphaFold 2, desenvolvido pela DeepMind, empresa fundada por Demis Hassabis e hoje parte do Google, em sua segunda grande tentativa de resolver o problema. Publicado na Nature em 15 de julho de 2021, o trabalho apresentou uma combinação de aprendizado de máquina, alinhamento múltiplo de sequências e princípios físico-químicos, alcançando uma performance histórica ao superar todos os outros modelos até então, de forma desproporcional. O código foi tornado open source para que outros pesquisadores pudessem repetir a performance de 92,4% de Median Global Distance Test Total Score em um dataset com mais de 214 milhões de estruturas previstas. Mas esse não era o máximo que essa tecnologia poderia fornecer. Eu sou o Nicholas Hacker. E eu sou o Lucas Nogueira. Somos ambos alunos da Unicamp e hoje vamos apresentar a continuação desse trabalho, o AlphaFold 3, descrito no paper da DeepMind Actual Structure Prediction of Biomolecular Interactions with AlphaFold 3, publicado em 8 de maio de 2024. O AlphaFold 3 foi desenvolvido para resolver um problema ainda mais amplo do que o AlphaFold 2, seu antecessor. A inovação central é que ele consegue prever a estrutura conjunta de complexos biomoleculares muito mais diversos, como, por exemplo, DNAs, RNAs, pequenas moléculas, os ligantes, íons, além de, é claro, proteínas, como seu antecessor, e também qualquer combinação desses componentes. Os resultados mostram que o AlphaFold 3 supera, por uma margem significativa, a maioria dos métodos especializados para cada uma dessas categorias. Com o intuito de checar se era tudo isso mesmo, decidimos usar eles nós mesmos. Cada um dos GIFs e algumas imagens dessa apresentação foram gerados por nós, usando jobs gratuitos do server da DeepMind. Suas cores representam graus de confiança da predição, mas mais detalhes mais à frente. Para entender como isso é possível, vamos olhar com mais cuidado a arquitetura desse modelo. De forma geral, o pipeline do AlphaFold 3 pode ser descrito em 3 grandes etapas. Primeiro, ocorre o aquecimento e preparo dos dados de entrada. Depois, vem o processamento e extração profunda de informações pelo trunk, o tronco do nosso modelo. E por fim, o módulo que transforma essas representações em coordenadas 3D, assim gerando a sua estrutura, e depois faz uma predição dos graus de confiança para cada uma das suas partes. Vamos agora entrar em mais detalhes sobre cada um desses módulos. Logo no início, o input passa por um processo de parsing e filtragem, removendo metadados, descartando átomos de hidrogênio, garantindo limite de resolução e validando o tamanho das cadeias poliméricas. Em seguida, o fluxo se divide em 3 caminhos paralelos, cada um responsável por extrair um tipo específico de informação relevante. O primeiro deles, o template search, é usado apenas para cadeias proteicas individuais e procura estruturas semelhantes em bancos de dados experimentais, passando essa informação à frente. O segundo é o Genetic Search, que busca sequências homólogas, sequências parecidas, em bases de dados conhecidas, como UniRef90, UniProt, etc., construindo a partir delas o alinhamento múltiplo de sequências, o MSA.
e passa essa informação à frente. Também temos o tokenizer, que converte a molécula de entrada em tokens. Para proteínas e ácidos nucleicos, cada resíduo vira exatamente um token. Enquanto ligantes e íons, cada átomo se torna um token individual. Isso permite a representação de tipos muito diferentes de moléculas. Depois desses caminhos, duas etapas adicionais completam o preparo da entrada. A primeira é o Conformal Generation, que produz estimativa inicial de posições atômicas, garantindo geometrias quimicamente plausíveis e aplicando rotações e translações aleatórias para aumentar a diversidade dos dados. A segunda é o Input Embedder, responsável por converter toda a informação produzida até aqui, o MSA, os tokens, em três tipos principais de embeddings de alta dimensão. Os inputs, representações codificadas da estrutura atômica, o pair embedding, que modela relações entre todos os pares de tokens, permitindo que o modelo capture contatos, distâncias aproximadas, possíveis interações entre os componentes do complexo, e single embedding, que representa cada token individualmente, seja um aminoácido, um nucleotídeo, etc., codificando propriedades químicas e estruturais. Esses vetores ricos em informações químicas, geométricas e evolutivas são finalmente o que alimenta o tronco do modelo, permitindo que os módulos seguintes operem com contexto suficiente para prever a estrutura final. A informação do Genetic Search também é passada à frente. O tronco do modelo é dividido em três componentes. O Template Module, que usa informações de estruturas semelhantes para refinar a representação de pares e passar essa representação à frente, que é a entrada do MSA Module, que extrai padrões evolutivos do MSA e utiliza para atualizar ainda mais essa nova representação de pares, e passa elas para a entrada do Pairformer, o bloco de computação principal do AlphaFold 3. Ele aplica repetidamente rotinas de atenção e atualização triangulares para detectar e corrigir inconsistências geométricas. É interessante mencionar que ele não recebe diretamente as informações do MSA, o MSA bruto, diferente do EvoFormer, o bloco principal de computação do AlphaFold 2. Isso foi feito como uma decisão de design para tentar forçar com que o AlphaFold 3 dependa menos de informações evolutivas e consiga extrair mais padrões da geometria e da física, assim permitindo que ele generalize mais as moléculas que ele consegue prever a estrutura. E bom, parece que funcionou. A saída do Performer também volta para a entrada do Template Module em um ciclo de reciclagem, permitindo que o modelo atualize progressivamente as suas representações, tanto do Pair Embedding e do Synchro Embedding. A saída disso são vetores embeddings altamente enriquecidos, que vão ser muito úteis para a construção geométrica da estrutura. Para entender melhor toda essa parte do tronco, nós vamos abrir cada uma dessas caixinhas e ver as computações que estão acontecendo dentro delas. Começando com o Template Module. Nele, nós temos uma sequência de projeções lineares que combinam a informação vinda do Template Module com o objetivo de enriquecer os vetores com pistas estruturais reais. E toda essa estrutura ela é executada duas vezes, em dois blocos. A saída disso vai para o MSA Module, que é um bloco bem mais complexo, onde ele recebe os pares refinados dos Template Modules e combina com as informações vindas lá do Genetic Search, ou seja, ele recebe o MSA puro e os inputs embeddings. Ele então vai fazer uma amostragem de linhas das informações vindas do Genetic Search, transformar elas em vetores e combinar com os vetores de inputs. Isso vai gerar uma representação um pouco mais enriquecida do MSA. Esse processo é feito apenas uma única vez, mas todo o resto é repetido 4 vezes, em 4 MSA módulos. Essa representação do MSA, que é a concatenação da amostragem com os inputs, é passada por uma sequência de operações, como o Pair Weight Averaging, o Transition e o Outer Product Mean, que sintetizam estatísticas evolutivas e as projetam de volta para a matriz de pares. O módulo, então, segue aplicando também atenções triangulares e atualizações triangulares, que são operações que analisam simultaneamente trios de resíduos para conseguir garantir mais consistências geométricas. E isso tenta forçar o modelo a respeitar relações essenciais, como a desigualdade triangular, preparando uma representação de pares coerente com a estrutura 3D fisicamente plausível. E a saída disso vai para o Performer. Nele é onde ocorre a maior parte do refinamento estrutural. Suas entradas são a representação single, vindos lá de trás, e a representação pairs, já enriquecida pelos módulos anteriores.
Elas interagem entre si ao longo de 48 blocos idênticos, até que o modelo construa uma descrição estável dos relacionamentos geométricos entre todos os componentes do complexo. A representação pairs, o Pairformer atua de forma bem similar ao MSA Model. Ele utiliza de atualizações triangulares, que permitem ao modelo enxergar trios de token ao mesmo tempo, atualizando a relação entre dois deles, utilizando o terceiro como intermediário, corrigindo as incompatibilidades geométricas, seguida de atenções triangulares, que refinam essas relações considerando o contexto estrutural de cada trio. Em paralelo, nós temos a branch da representação symbol, que é atualizada em um módulo de alta tensão, guiada por informações recebidas da branch de representação de pairs, usando o pair bias, que permite que a geometria da estrutura influencie diretamente o refinamento de cada um dos tokens. Após muitas iterações desse ciclo acoplado, a forma produz representações altamente consistentes, prontas para orientar a etapa final de previsão da estrutura 3D. Essas informações são então passadas à frente, do tronco do nosso modelo para o módulo de difusão. É hora de finalmente predizer o formato da estrutura tridimensional final. O processo final é simples. O modo de difusão gera coordenadas atômicas partindo de ruído 3D puro e refinando o vida de noise condicionado pelas representações do Pairformer, aprendendo a remover ruído gaussiano e capturando a estereoquímica local e estrutura global sem restrições geométricas. O processo é semelhante ao de um escultor trabalhando sobre a pedra. Iterativamente, ele remove a parte da pedra que não pertence à escultura final, o ruído. A cada iteração, os pontos atuais ficam mais próximos da estrutura final, mas o processo ainda não terminou. Após um número satisfatório de iterações, a estrutura final está pronta, mas é necessário saber o quanto dela há uma certeza maior da corretude em relação às demais partes. Para isso, após gerar a estrutura prevista, o modo de confiança usa os embeddings das etapas anteriores e a estrutura resultante para estimar a precisão da predição. Essa confiança é parcialmente expressa visualmente nas cores da estrutura. Ela é uma das 4 medidas de confiança utilizadas no modelo. Ela é a PLDDT, Predicted Local Distance Difference Test, pintando de vermelho a azul os átomos previstos conforme a distância esperada em relação aos outros átomos próximos. Além dela, também é calculado a métrica PAE, Predicted Alignment Error, uma matriz de confiança baseada na distância entre os alinhamentos de cada átomo do token previsto com os átomos do token na estrutura real. Para computá-la, rotacionamos e transladamos o token previsto e o token real para o referencial de um terceiro e medimos as distâncias encontradas. Ou seja, se assumimos que um token J está na posição correta, prevemos o quanto o token atual I está onde deveria estar com base em sua relação com J. Dela, derivamos algumas medidas de confiança de ranking completo, como o PTM, usado para classificar a precisão de métricas de cadeia individual, ou ainda o IPTM, sendo fundamental para ranquear a qualidade de interações. Há também a métrica PDE, Predicted Distance Error, que captura a precisão das diferenças previstas entre todos os pares de tokens de modo geral. Por fim, há uma métrica representada por um histograma, que apresenta para todos os átomos quais foram as diferenças encontradas com os resultados experimentais. As métricas são um pouco parecidas, mas em conjunto auxiliam o treinamento do modelo e a sua capacidade de se autoavaliar, mesmo para predições mais imprecisas. Para o treinamento, foi utilizado o otimizador Adam, com uma taxa de aprendizado variável crescendo linearmente entre 0 e 1000 passos, com valor inicial de 1,8 vezes 10 a menos 3, mas decrescendo por um valor de 0,95 a cada 50.000 passos. Beta 1, Beta 2 e Epsilon, usados no treinamento, são respectivamente 0,9, 0,95 e 10 a menos 8. O treinamento da cabeça de confiança é baseado em uma loss composta, unindo a loss do PLDDT, PDE, os resultados experimentais obtidos e PAE, que pode ou não ser considerado dependendo do estado do treinamento, sendo controlado por alpha PAE, que assume 0 no começo e 1 mais próximo ao final, uma vez que essa é uma métrica de refino, assumindo que grande parte da estrutura está correta e ajeitando pequenas partes. Já o treinamento do restante do modelo é feito com base nessa loss de confiança ponderada por 10 a menos 4, com base na loss de difusão ponderada em 4 e também com base na loss de histograma ponderada em 3. No gráfico abaixo, podemos ver a evolução da cabeça preditora durante o período de treinamento através de suas predições sobre o erro do modelo de difusão. Todas as curvas começam com um LDDT muito baixo, e em até 10.000 steps sobem para um patamar mais estável,
que representa melhor os erros de predição. Podemos ver também que quanto menor a escala da molécula, maior a incerteza sobre a posição dos elementos e as interações com outros elementos. Em azul escuro, temos proteína e RNA, azul claro, proteína e DNA e proteína. Em verde, a interação de proteína e ligante, laranja, as moléculas do RNA e do DNA, e em vermelho, os átomos das proteínas e das moléculas. Também é mostrado a evolução durante os períodos de ajuste fino, mostrando variação mais considerável para compostos de escala maior. Em relação aos resultados, o artigo apresenta uma série de avaliações que ilustram de forma bastante intuitiva a qualidade das previsões do AlphaFold 3. Um exemplo deles são essas imagens, onde as estruturas experimentais aparecem em cinza, enquanto as predições são sobrepostas com cores distintas em cima delas. Proteínas em azul, ligantes em laranja, DNA em roxo e anticorpos em verde. Mesmo visualmente, já se percebe que o modelo reproduz com alta fidelidade a geometria observada em laboratório. O artigo compara o desempenho do AlphaFold 3 em diferentes tipos de complexos: proteína ligante, proteína DNA, proteína RNA, monômeros, interface proteína-proteína e interface anticorpo-antígeno. E utiliza de benchmark como o PoseBusters ou o CASP15 e até um subconjunto do Protein Data Bank para fazer essas comparações. Cada categoria é avaliada com uma métrica apropriada, como, por exemplo, o Local Distance Difference Test, que já foi mencionado anteriormente, ou o desvio quadrato médio das posições atômicas, quando nós estamos interessados na representação em átomos. Em todas as categorias, o AlphaFold 3 mostra uma vantagem significativa em relação aos métodos anteriores, incluindo até outras versões do AlphaFold, o AlphaFold 2 e o AlphaFold Multimeter, que era uma evolução em cima do AlphaFold 2. E as diferenças são estatisticamente significativas. Um dos poucos casos onde o AlphaFold 3 não teve melhores resultados do que os resultados da arte foi na comparação de ácidos nucleicos contra o Alckmin. Mas este também teve input humano, diferente do AlphaFold 3, que mostra quão poderoso é este modelo. Também foi testado extensivamente o AlphaFold 3 contra outros baselines em vários datasets. Um exemplo desse era no PoseBusters, e ele manteve a liderança tanto incluindo quanto excluindo a informação de Pocket Residue, que é um tipo específico de dado estrutural que ajuda a melhorar a previsão de acoplamento dos ligantes. Isso também se repetiu nos experimentos com os ácidos nucleicos. Há de exemplo o CASP15, que era específico para dados de RNA, e o AlphaFold 3 manteve uma grande liderança, exceto em alguns casos onde ele perdeu para o Alckmin. Esse trabalho apresentou também suas próprias limitações conhecidas. A primeira delas é a alucinação presente em grande parte dos modelos de IA generativos. Isso significa que o modelo pode realizar predições que são impossíveis e não condizem com a realidade. Para minimizar esse problema, os autores utilizaram um modelo baseado no AlphaFold 2, o AlphaFold Multimer, para produzir milhões de predições de proteínas sem dobras, apenas com sua estrutura primária bruta. Isso faz com que, ao tentar prever uma estrutura que ele não possui muita certeza da corretude, o modelo de difusão prediz uma estrutura esticada, sem dobras, assumindo sua ignorância sobre esse composto e evidenciando seu erro. Uma outra limitação do modelo é proveniente de problemas estequiométricos, a quiralidade de compostos, ou seja, moléculas com a mesma estrutura, mas espelhadas. Isso é complexo demais para ser previsto corretamente pelo modelo em todos os casos, apresentando um erro de 4,4% no benchmark PoseBusters. A terceira limitação encontrada é a de que o modelo prevê estruturas estáticas e não moléculas em movimento ou sob reações químicas. Em conclusão, o AlphaFold 3 marca um avanço decisivo na modelagem estrutural, apresentando um mix de unificação e generalização. Afinal, em uma única arquitetura, a previsão de praticamente qualquer tipo de complexo é possível. Sua abrangência molecular o permite modelar simultaneamente proteínas, ácidos nucleicos, pequenas moléculas, íons e resíduos modificados, algo que antes dependia de ferramentas distintas e altamente especializadas. Em vez de prever apenas proteínas isoladas, o modelo reconstrói a geometria conjunta de complexos inteiros, capturando interações químicas e físicas, de maneira integrada e coerente. Sua precisão superior é outro ponto marcante. O AlphaFold 3 supera métodos tradicionais em interações proteínas ligantes, proteínas ácidos nucleicos e até sistemas notoriamente difíceis, como anticorpos. Esse ganho expressivo decorre em grande parte de sua inovação arquitetural. Diferente de seu antecessor, o AlphaFold 2, que utiliza um módulo estrutural geométrico para reconstruir
as estruturas 3D, o OrthoFold 3 usa um módulo de difusão, que prevê as coordenadas atômicas diretamente, permitindo que ele aprenda a própria estrutura química sem depender de regras impostas manualmente. Outro aspecto revelador é a menor dependência de informações evolutivas. Afinal, no OrthoFold 3 nós não utilizamos o MSA diretamente no bloco com mais uso computacional. E o desempenho excelente em anticorpos, cenários onde o elemento de múltiplas sequências oferece pouco ou nenhuma sinalização, indica que o OrthoFold 3 passou a capturar princípios físico-químicos mais fundamentais, aproximando-se de uma abordagem genuinamente bottom-up para modelar interações moleculares. Por fim, o OrthoFold 3 aponta para um futuro promissor. Os autores comentam que espera-se que a precisão continue a melhorar, não apenas por novos métodos de deep learning, mas também por dados experimentais mais ricos, obtidos por novas técnicas, como a criomicroscopia eletrônica e a tomografia. Essas foram nossas referências. E por fim, gostaria de deixar um agradecimento especial a todas as pesquisadoras e pesquisadores que tornaram possível esse avanço extraordinário. Sejam os 48 autores do paper em si, sejam outros pesquisadores que construíram a base para tal descoberta. Foi realmente fascinante aprender mais sobre os detalhes de como o OrthoFold funciona. Também gostaria de agradecer a você por assistir até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.